Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Estamos nós com o nosso momento de reflexão. O momento designado para podermos detalhar tudo aquilo que fizemos, aquilo que nós esperamos e de tudo aquilo que ainda vamos concluir. A palavra de Deus nos mostra que a cada passo dado, um pouquinho mais de amor, de determinação, de esperança, e sabemos que todas as coisas contribuem para aquele que ama a Deus. E nessa noite, o Dia Internacional da Mulher, já quase terminando, eu gostaria de falar sobre uma mulher que foi muito abençoada. Foi uma mulher que ela teve a condição de se guardar mediante tudo que ela passou. Eu estou falando de Noemi. Noemi tinha os seus 2 filhos que cresceram cada um dentro da sua condição, sabendo que eles trabalhavam com o pai, e cada um deles tomou para si uma esposa. E diante dessas mulheres, Ruth e Orfa, Noemi continuou a ter uma vida piedosa, de dedicação ao Senhor. Porém, ela era viúva e mãe solitária. Mas Noemi, ela demonstrou força interior quando seus 2 filhos morreram. E ela enfrentou a miséria com determinação. E o que eu quero falar sobre essa situação? Nós sabemos que ela perdeu o esposo, e logo veio a guerra, e seus 2 filhos foram para a guerra, e eles morreram. E nós sabemos que quando ela teve que ter essa determinação, se dedicando a cuidar dela e também das suas 2 noras. E Deus tinha dado para ela, de uma forma severa, uma situação muito triste, porque a mulher naquela época não tinha condições quando lhe faltava o esposo. E nós sabemos que a palavra de Deus fala que elas ficavam à mercê de ajuda. E muitas vezes essa ajuda não vinha. E nós queremos aqui trazer que Noemi tinha uma fé intacta. Porque apesar de tudo aquilo, dela ter perdido o esposo, dela ter perdido os 2 filhos, ela continuava. Diferentemente de muitas vidas que nós vemos, que mediante qualquer problema está desistindo dos seus sonhos. Mas aqui, Noemi nos deixou um exemplo que quando nós determinamos algo e nós concluímos aquele algo, nós sabemos que nós seremos surpreendidas, porque Deus trabalha no improviso. Deus, debaixo da sua condição de pai, Ele trabalha no improviso e Ele faz nos momentos que nós não esperamos. E nós sabemos que uma das noras, ela não quis continuar a vida com a sogra. Embora ela também estivesse sozinha, ela desistiu de estar com a sogra. Ao contrário de Ruth. Porque Ruth aqui, pelo contrário, jurou acompanhar Noemi e renunciou à sua própria família e religião. Porque ela tinha aprendido com Noemi que a persistência levaria ela a galgar situações melhores. Embora a situação no momento nada era favorável. Sabe quando nada é nada? Nada era favorável. E nós queremos entender que quando ela voltou para sua terra natal, ela agiu com muita sabedoria. E quando ela teve que se
adaptar ao seu ambiente novamente, ela teve que ter um comportamento planejado, apropriado para a situação. E nós queremos trazer esse exemplo de Noemi, como que Deus trabalha por meio de uma mulher que prossegue, mesmo diante de tragédias, provações, utilizando ativamente todas as oportunidades oferecidas por Deus, e em vez de esperar passivamente pelo desenrolar dos acontecimentos, ela foi em busca daquilo que Deus tinha dado para ela. Porque muitas e muitas vezes ficar no local e chorar as dores não funciona. A palavra de Deus nos diz que para todos nós temos um percurso a percorrer. E cada um de nós temos uma história para acontecer. E nós não podemos viver a história do outro, porque nós temos a nossa própria história para desenrolar. A nossa própria história para colocar nas mãos de Deus, para que o Senhor faça o que é o melhor para nós. Mas nós, por teimosia, muitas vezes, colocamos as nossas próprias decisões em primeiro lugar, se esquecendo que há um Deus no céu que faz todas as coisas para que possamos ter dias melhores. Mas dentro da nossa intrepidez, muitas vezes, e até estupidez, ignorância, arrogância, nós queremos tomar as nossas decisões. E quando nós tomamos as nossas decisões, principalmente na teimosia, nós, posso dizer assim, nós ficamos plantados, empacados e muitas vezes impedidos até de dar um passo. Ao contrário dela aqui, ela quis voltar para sua terra natal. E ela quis trazer, por mais difícil que fosse, a condição de saber que tinha que ter o novo, que a situação dela não ia acabar da forma que estava, porque afinal de contas ela já tinha perdido o marido, tinha perdido os 2 filhos. Mas para qualquer pessoa que aceita a soberania absoluta de Deus, que é justo e misericordioso, é a existência de muitas vezes até do mal, nós temos que entender que passou pela mão de Deus. Mas nós não, nós queremos falar, nós queremos muitas vezes criticar e dizer, Deus não está vendo? Deus não sabe todas as coisas, porque Ele está permitindo. Ele, na sua soberana graça, Ele sabe aonde nós temos que chegar e por que nós temos que passar por toda a situação. E aqui, nós vemos que ela teve que desenvolver um relacionamento com Deus, mais rigoroso ainda do que ela já tinha. Porque nós sabíamos que as suas perdas pessoais não foram pequenas. Porque naquela época a mulher dependia do esposo. E na falta do esposo, dos filhos. Mas ela passou por esta prova, perdendo os 3. E de repente, uma das noras também abandona. Ficando somente aqui Ruth. E ela disse algo para Ruth. No versículo 14 diz assim, então de novo choraram em voz alta, Orfa. Com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Ela estava tão desolada, ela estava tão abatida, ela estava tão triste, porque já tinha perdido tudo, tanta coisa, que quando Orfa falou para ela que ela iria embora e queria deixar Noemi, ela estava tão desolada que ela começou a indagar a Ruth, você também?
isso acontece conosco. Nós, mulheres valentes, nós, mulheres que queremos ter o objetivo de chegar, seja lá onde for, dentro de um patamar de vitória. Mas tem momentos na nossa vida que nós começamos a olhar tudo à nossa volta e nós não vemos sequer uma luz que possa brilhar para que você continue, para que você possa persistir na caminhada. Parece que tudo vem de encontro para te ferir, tudo vem de encontro para te desafiar, tudo vem de encontro para te deixar para baixo. Palavras, apoio que não chegam, dificuldades no trabalho. E quanto mais você aumenta na idade, pior fica a situação. Quanto mais você se aprimora em fazer algumas coisas, parece que as barreiras e os muros se levantam. E aqui era o ponto que Noemi estava. Só que tinha uma coisa, Noemi era sábia. E ela, analisando toda aquela situação que ela estava atravessando, órfã, que praticamente ficou desolada de marido, vamos colocá-la como órfã de marido, de filhos, mas não de Deus. E é aí que está a questão, aí que entra o extraordinário de Deus. Hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, mas todos os dias são dias das mulheres corajosas, no qual o Senhor lá em Gênesis falou: eis que eu farei para ti uma mulher idônea. E se você for no idônea, o que significa a palavra idônea, você verá que tem muitos itens que o Senhor colocou dentro do nosso genes, dentro do nosso DNA, dentro da capacidade de gerar, de amamentar, de enxergar, de cuidar. Deus designou para a mulher o dom, sabe? Ele aprimorou o dom de não olhar nada destruído, mas sim olhar construído. A mulher tem a capacidade de muitas e muitas vezes fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Vemos que os cientistas aí, muitas vezes, se pegam admirados dentro de uma condição para ter uma explicação. Como é que pode uma mulher fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Nós sabemos que, não desmerecendo o homem, mas nós temos visto que as mulheres têm avançado muito e quando ela se propõe em fazer, ela consegue. Independente de idade, posição, dinheiro. Isso é uma dádiva de Deus. É uma condição de Deus que Ele traz para mim e para você. É de graça. Por quê? Ele não cobra de vocês, porque o preço já foi pago na cruz pelo Filho dele. Um preço que nos trouxe essa liberdade de sermos aquilo que queremos dentro de uma conduta, dentro de uma condição de relacionamento com Deus, aonde Ele é Pai, nós somos filhas. E quando nós olhamos aqui para a situação de Noemi, praticamente, que é sobre ela que eu estou falando, nós sabemos que Noemi foi uma heroína naquela época, vivendo contra tudo e contra todos, porque uma mulher viúva, ela era desconsiderada, ela não tinha nome. Bom, já não tinha RG naquela época. Então ela era desprovida de tudo. E ficou desprovida de menos uma nora. Porque quem tinha 2, ficou com uma. E o temor dela era tão grande, pelas circunstâncias difíceis que ela atravessou, que por essas circunstâncias difíceis revelaram essa mulher com discernimento profundo e uma condição de querer vencer e saber aonde ia chegar. E o resultado de sua sabedoria resplandece ao longo dos relatos que nos foi deixado aqui no livro de Ruth. Sabe por quê? Porque
Nós temos que entender que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Todas, todas. Ah, mas pastora, aquela situação assim, então todas. Quando nós colocamos todas, nós não ficamos tentando pegar alguma fagulha, sabe, passar o picar no meio de toda a sua trajetória. Ah, mas se eu fizesse. Ah, mas se eu deixasse dentro da minha condição que eu estou vivendo. Mas não existe o se. Não existe o então. Não existe, com perdão, existe o então. Não existe o se. Não existe eu acho. Ah, eu sinto. Não. Esse eu sinto nos leva muitas vezes a fazermos coisas que vamos nos arrepender. Mas quando nós olhamos para o então, diz o Senhor, é diferente. E aqui, o resultado dessa mulher, para ter vencido numa época onde não tinha ganho, não tinha comida, não tinha casa, não tinha marido, não tinha filhos, porque todos morreram. Só restou ela ter a condição de confiar em Deus. E aí entra a sabedoria. Aí entra o relacionamento. E essa fé inabalável dela fez ela chegar aonde ela chegou. E você veja que coisa, a sua nora, Ruth, ela não era cristã, ela não confiava, ela servia a outros deuses. Mas a condição de Noemi, a fé de Noemi, praticamente mudou a história de Ruth. E nós sabemos que Ruth se deu muito bem, porque ela era viúva do filho de Noemi. E quando Noemi perguntou, você também vai me deixar? Você vai junto com a sua cunhada? Ela responde assim, disse porém Ruth, não me inste para que te deixe, e nem me obrigue para não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Que palavra! Aqui nós poderíamos dizer até assim, então disse o Senhor a Ruth, fale isso a Noemi. Se nós pudéssemos descrever o que ela falou para Noemi. Porque ela não pôs, eu acho, eu sinto. Não. Ela colocou ali palavras, sabe, em condições de presente. Eu vou. Onde tu deitar, eu vou deitar também. Para onde você for, eu também irei. Então ela estava dando para Noemi uma afirmação como ponto de apoio. E eu quero trazer esse ponto de apoio de Ruth para mim e para você hoje. Muitas vezes nós esperamos muito de pessoas. Muitas vezes nós esperamos que a pessoa sinta o que nós estamos sentindo. Muitas vezes você espera de um ente querido aquilo que você gostaria de ouvir. Mas a pessoa, sem a condição emocional, muitas vezes até estruturada, ela não está em condições de te dar apoio. Ela não está em condições de chegar para você e falar, eu vou te dar uma mão, vou te tirar dessa situação. E eu quero relatar algo aqui muito forte, porque Ruth também não tinha nada, também era viúva. E ela diz assim no 17, por onde quer que morreres, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. Faz-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso se chama amor. Isso se chama você ter uma determinação de concluir aquilo no qual você foi chamado.
E eu quero dizer para você, não há alegria maior do que você poder favorecer alguém, oferecer para alguém algo que não seja, sabe, de valor financeiro, que não seja nada que venha tirar, sabe, daquilo que você muitas vezes vai ficar pensando, poxa, eu fiz isso por aquela pessoa. Não, mas é algo de você, de dentro para fora. É algo que Deus coloca, que nasceu em você de uma forma maravilhosa. E você acompanhar, sabe, toda a trajetória no amor em Cristo. Quando nós oramos que dizemos ama teu próximo como a ti mesmo, nós estamos trazendo a essência de Deus. Nós estamos trazendo aquilo que Ele nos fez, a sua imagem e semelhança. E nesta noite, você mulher, hoje praticamente estou falando com as mulheres, que tem algo para resolver e não está conseguindo se encontrar. Eu quero te dizer, Deus tem uma solução para a tua vida. Talvez a tua vontade seria de desistir, a sua vontade seria de abandonar tudo aquilo que está à tua volta. Quantas vezes você disse assim, eu vou deixar de lado, eu não quero mais prosseguir, eu vou vender todas as minhas coisas, vou desistir da minha empresa, vou desistir do meu casamento, talvez dos meus estudos, do sonho que um dia eu sonhei, eu quero deixar bem aqui onde eu estou. Talvez você queira ficar parada sem ter uma noção do que você possa fazer ou do que você possa falar, do que você possa agir. Eu acho que nesse ponto Noemi estava. Mas dentro dela tinha algo muito mais forte. Era tão forte que ela conseguiu trazer para Ruth uma mudança radical. A ponto de uma nora seguir a sogra e dizer, aonde tu fores eu irei, e aonde tu dormires eu dormirei. E ela reconheceu Deus de Noemi. E eu te faço uma pergunta. Você tem reconhecido o teu Deus? Aquele que você, quando precisa, você clama? Quando você está nos apuros, você chora? Quando você acha que perdeu, você grita? Por que que o Senhor deixou isso acontecer? E nessa reflexão do dia considerado nosso dia, o que nós, eu e você, temos feito para que os nossos dias possam ser melhores? O que nós temos feito para que, dentro de toda essa junção que Deus nos deu, de ser uma mulher idônea, com determinação, saber aonde quer chegar, saber o que fazer, como educar os filhos, como conduzir a sua família, como cuidar do seu esposo. O que você teria nesse momento para falar para ele? Nós sabemos que todas as coisas contribuem para aquele que ama a Deus. E nem todos os caminhos levam a Deus, porque só há um caminho. E muitas vezes nós queremos desviar dele. Mas nesta noite, aonde se faz menção, porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo, porque a mulher é guerreira, porque a mulher ela é vitoriosa, quando ela quer ela faz, quando ela não quer ela deixa, sabe, aonde jogam tantas coisas para as mulheres. Eu venho nesta noite trazer para você, simplesmente, que você possa ser sábia, que você possa ter esta vontade de ser protegida, não pelo seu esposo, não pelos seus filhos, mas ser protegida pelo Pai. O Pai que tudo sabe, que tem determinado aonde você vai chegar.
como Ele fez com vários heróis da fé. De capa a capa na palavra de Deus, nós vemos que tudo Deus nos fez sermos vencedores. As tribulações fazem parte, as dissensões fazem parte, falar mal de nós faz parte. Mas de uma coisa nós temos que entender, que a soberania de Deus vem sobre nós a cada dia, a cada momento. E quando nós olhamos para os céus, aonde Ele está, e Ele, na palavra fala que Ele contempla os justos e os retos, nós estamos aqui entendendo que Ele está te dando uma nova chance. A chance de você saber aonde você vai chegar. A chance de você dizer para você próprio, eu tenho um Deus que cuida de mim. Aqui nós estamos ouvindo falar de uma viúva e de uma mulher que perdeu seus filhos. Pior do que uma órfã, como eu coloquei. Porque uma pessoa órfã, ela não tem ninguém. Mas ela tinha Deus. Ela tinha, diante de toda essa situação, um Deus que deu para ela sabedoria, que conduziu ela, embora as dificuldades fossem grandes. Nós conhecemos a história, que elas pegaram, juntaram o que tinha e foram até Belém. E ali foram morar numa cidadezinha que já era de conhecimento dela. E eu quero te dizer assim que a fé que levou aquela mulher a voltar para a sua terra natal é a fé que nós precisamos ter para chegar aonde Deus determinou. Eu não sei se você tem alguma nora, amiga, irmã, pastora, que te ajuda a te projetar, que te ajuda a dizer não desista, não abaixa a cabeça, porque dentro dessa condição de você ter essa pessoa, você é uma pessoa sábia. Porque nós sabemos que são poucos os amigos, são poucos aqueles que ficam conosco nas horas mais difíceis. Mas Deus prepara pessoas certas na nossa caminhada para que nós possamos vencer o dia mau. Deus nos une com um propósito para nós vencermos. E a história aqui de Noemi e Ruth foi de vitória. Porque quando Ruth conheceu Boaz, através de todo o cuidado e conhecimento e sabedoria de Noemi, elas foram prósperas. E debaixo de uma dificuldade tão grande que elas passaram, elas não olharam para a dificuldade, porque veja bem, sabe o que Ruth fazia? Ela catava as sobras dos grãos para que elas pudessem comer e não passar fome. Mas debaixo da palavra que Ruth disse a Noemi, eu não te deixarei, não me inste, não fica me instigando para mim ir embora, eu quero ficar, eu quero vencer com você. E é aí esse ponto que Deus espera de você, a coragem de você prosseguir, mulher, a coragem de você não desistir, de você não deixar com que pessoas façam de você qualquer coisa, porque você não é qualquer coisa. Você foi elaborada, sabe, para poder tomar decisões. Você gera filhos, você cria filhos, você educa filhos, você cuida da tua casa, você dá condições para que teu esposo tenha dentro do lar tudo aquilo que é esperado. Toda a determinação de uma mulher sábia. Por isso eu trouxe esse exemplo para você. Porque tem um versículo que diz que é melhor o final do que o começo. E aqui nós vemos que o começo aqui parecia ser bom, mas ao meio do caminho, no meio, foi desastroso. Mas o final nos surpreendeu, porque por toda a trajetória de Noemi e de Ruth junto com ela, dando força, apoiando, lutando e trazendo, porque Ruth cuidava da sua sogra. Eu quero te dizer
dentro do bom acordo, o acordo entre duas pessoas, prospera o caminho dela. Eu não sei com quem você vai ter que entrar em acordo. Eu não sei com quem você vai falar verdadeiramente. Eu tenho uma amiga, uma nora, uma filha. Nós não sabemos, mas nós temos que concluir algo. Deus nos traz pessoas especiais na nossa vida. E eu gostaria de deixar, antes que eu faça essa oração, para terminar esse momento de reflexão, dizer para você: você pode ter certeza que da mesma forma que o tempo levou para Noemi tanta tristeza, tanto transtorno, trouxe para ela uma grande alegria. Daqueles filhos que ela perdeu e de uma filha que ela admitiu que foi sua nora. E Ruth não se esqueceu dela. Nas bem-aventuranças, Ruth levou Noemi com ela. Então que você observe, porque com certeza Deus preparou uma pessoa especial para andar com você, para te dar um incentivo, para poder, no momento que você está de cabeça baixa, você levantar a sua cabeça. Não deixar que você, se entregue a toda a situação que é desafiadora todos os dias. Eu tenho certeza que o Senhor te preparou alguém. E que nesse Dia Internacional, que já está se encerrando, eu quero dizer: você é especial, mulher. Você é especial. Deus trouxe para você algo que Ele mesmo tratou. Quando Ele nos deu para nós a nossa idoneidade, Ele tratou dentro de cada uma de nós, individualmente. O que é boa, uma é boa em alguma coisa, a outra é boa em outra coisa. Mas quando nós nos ajuntamos, nós dividimos as nossas experiências. E não tem coisa melhor quando nós podemos, compartilhar daquilo que sofremos, que muitas vezes deixamos para trás, das dores, das amarguras, mas no final de tudo isso nos alegramos porque o Senhor continua sendo fiel. Ele guardou a Noemi, Ele guardou a Ruth, trouxe um final de história maravilhoso, de bênção, de graça, onde elas não tinham mais que colher as sobras para comer, mas elas foram, remuneradas pela persistência, pela determinação e principalmente pela sabedoria dessa sogra, que cuidou tanto dessa nora. Se você é a sogra, que você possa ter esta nora. Você, nora, que você possa ter a sogra. E se não tem sogra e não tem nora, dentro do teu relacionamento aí de convivência, que você tenha uma amiga e que esta amiga possa ser para você uma parte tão importante da tua vida, para que você não venha desanimar. Porque afinal de contas, todas nós somos as princesas que o Senhor escolheu. Somos aquelas que o Senhor depositou. A arte de nós amarmos, de nós trazermos para perto, de nós amamentarmos, de acolher, trazendo o amor onde não existe. A palavra elaborada de uma condição de levantar a pessoa. Essas são as mulheres que Deus sonhou. E todas as que nós vemos na Bíblia, Débora, Noemi, Ruth, Esther e tantas outras, Dorca, foram mulheres corajosas. Mulheres que não se intimidaram. E eu tenho certeza que você também não é uma medrosa. Você é uma corajosa. Então que você tenha nesta noite, a certeza que você não é qualquer coisa. Você tem separado dentro de você algo tão especial que chama a atenção de Deus. Zele por isso. Aprimore tudo aquilo que você tem que fazer. A palavra fala: se você fizer um, faça dois, porque a Deus estamos fazendo. Então faça o melhor. Coloque a excelência em tudo que você for fazer, em tudo que você for falar. Fale menos de você, fale pouco dos outros, fale mais de Deus. Quando você entrar nessa sintonia
nesses 3 passos, você verá que muitas condições que hoje muitas vezes está te trazendo discórdia, temores, vai amenizar. E você verá quantas pessoas quererão andar perto de você. Quantas pessoas vão querer ter você, sabe, como uma influenciadora. Você não precisa ter um canal no YouTube para ser uma influenciadora. Basta você ser você mesma, com todo esse amor que está aí dentro, com todo esse dom que Deus colocou, com toda a sabedoria que Ele quer que você tenha. Por isso, chegue a Ele, ore, peça para Ele, cada dia mais, que Ele te conceda esse esclarecimento para que você possa continuar sendo essa mulher vitoriosa, guerreira, não no dia 8 de março, mas todos os dias da nossa vida. Que você conduza a tua família, teus amigos, você que não é casada, pessoas que cheguem perto de você para poder te perguntar algo, que você tenha, sabe, a excelência nas palavras e que você possa ver que com essa atitude você ganhará algo maravilhoso, que é a condição de fazer algo por uma pessoa que muitas vezes precisava somente de uma palavra de incentivo, muitas vezes de um abraço, muitas vezes de uma mão para levantar e falar, vamos? Tenho certeza que Deus está falando com você, como Ele falou comigo. É um dia de reflexão, um dia de nós olharmos, muitas vezes perguntarmos, o que eu fiz até o dia de hoje? O que eu estou fazendo com aquilo que me resta? E viver e vivenciar os melhores dias daqui para frente, sendo aquela que o Senhor escolheu para ser vencedora. Eu gostaria de orar. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você aonde esse vídeo passar. E vai trazer para você a condição de você se olhar no espelho e se amar. Ama teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar primeiro, para depois amar o próximo. Tenho certeza que muita coisa vai resolver aí. Vamos orar? Senhor, eu entrego, Pai, esse momento de reflexão nas tuas mãos. É uma palavra maravilhosa que o Senhor me deu sobre uma mulher que tinha tudo para desistir, Pai. Tudo para abandonar. As dificuldades foram tão grandes, Pai, mas ela não desistiu. E por mais que ela estivesse, Senhor, empenhada em fazer algumas coisas, para ela foi uma surpresa quando sua nora resolveu caminhar com ela, seguir o Deus dela, que é o nosso Deus, e tomar por atitude, Pai, que elas iriam conseguir vencer, como venceram, Pai. Porque o Senhor jamais despreza uma oração, o Senhor jamais despreza um pedido. Por isso eu apresento, aonde esse vídeo for passar, que o Senhor toque em cada mulher que ouvir e assistir esse vídeo, para que ela entenda que elas são especiais, que o Senhor as ama, como o Senhor ama a sua família, seus filhos e tudo, aonde elas passarem, o trabalho, toda a convivência, Senhor, que o Senhor possa fazer, Pai, o melhor por cada mulher, que o Senhor abençoe seus lares, seu trabalho, seus sonhos, e que possamos ter, Senhor, o melhor, como o Senhor fala, mais que vencedoras, porque confiamos em Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. É no nome de Jesus que eu peço, é no nome de Jesus que eu agradeço. Que você possa ter esta noite abençoada e no decorrer desses dias, que o Dia Internacional da Mulher possa ser todos os dias da tua vida. E quando o desânimo chegar, lembre, você é capaz. E você tem alguém por perto de você que vai estar do teu lado para te ajudar. Para poder dizer que esse Deus maravilhoso tem nos amado a cada dia. Tem nos colocado numa posição. Retroceder jamais. Avançar sempre. Que você tenha uma noite abençoada. Que você fique nesta paz. Shalom Adonai.